E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro, né? Fazer um vídeo aqui de prévia do jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, tá? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar só depois da vinheta. Então roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre o jogo que vai acontecer neste domingo, né, Cruzeiro e Internacional, ou melhor dizendo, né, Internacional e Cruzeiro. Jogo válido aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo que vai acontecer lá no Beira-Rio, tá? Mas antes da gente falar do jogo propriamente dito, eu tenho um recado aqui para vocês dos nossos patrocinadores. Isso mesmo, eu estou falando da Acervo da Raposa, a loja onde você encontra o seu manto, tem camisas lá como essa na etiqueta lá para você, tá? E de outros modelos também, camisa de jogo, enfim. Corre lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já segue o pessoal e fala que veio aqui pelo canal que você vai conseguir descontos aí diferenciados, tá bom? Passando agora para o jogo, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio. Esse jogo, né, igual eu falei com vocês, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E vai ser um baita desafio para o Cruzeiro, tá? Porque o Internacional vem com um time bastante encaixadinho aí, né, do Roger Machado, ganhou o Campeonato Gaúcho, né, que há muito tempo não ganhava, estreou no Campeonato Brasileiro com empate contra o Flamengo dentro do Maracanã, empatou também, né, com o Bahia também na estreia da Libertadores. Então é um time que já está com um trabalho assim a médio e longo prazo, né, já está mais encaixado aí em vista do Cruzeiro, por exemplo. E tem muito tempo que o Cruzeiro não ganha lá no Beira-Rio, né? A última vez foi em 2010. Inclusive, esse jogo eu tenho uma boa lembrança dele, porque foi o último jogo que eu assisti com meu pai, né? Depois disso, ele veio a internar e, consequentemente, a vir a falecer. Então, tá na hora da gente quebrar esse tabu aí. Mas não vai ser fácil. O Jardim, ele deve fazer algumas alterações em vista do time que iniciou o jogo contra o União Santa Fé, tá? Até porque, venhamos e convenhamos, né? O desempenho daquele time não agradou em nada. Então o Jardim ele deve fazer algumas alterações, provavelmente a volta aí do Jonathan Jesus, né, que integrou o elenco agora, depois de ter se recuperado aí de uma virose. Quem vai ficar de fora ainda é o Matheus Pereira, que esse final de semana vai acompanhar o nascimento do seu filho, né, finalmente aí, porque ele já tinha ficado fora, né, dos outros jogos, na tentativa de ter aí um parto normal, mas tudo indica que se não acontecer nesse final de semana, será feito um parto cesáreo, né? Então, acredito que já para os próximos jogos ele deva aparecer, né? Quem vai estar presente também é o Gabigol, que participou do seu julgamento aí, né, do antidoping aí, que aconteceu, mas a sentença ainda não saiu, então vai ficar disponível para o jogo. Eu não espero que ele seja titular, porque ele perdeu os últimos 2 treinamentos, né? Então o Cruzeiro deve vir um pouquinho diferente ali na frente, mas a base do Cruzeiro, o esquema tático ali e tudo, deve ser muito parecido com o que o Jardim vem aplicando, né? Uma linha de 4 ali atrás, 2 volantes, 2 meias mais abertos, né? E na frente 2 atacantes. Como eu disse para vocês, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser um jogo bastante difícil. Então, se o Cruzeiro quiser voltar com pontos para Belo Horizonte, ele vai ter que trabalhar muito. O Roger Machado deve poupar alguns jogadores aí para o jogo da Libertadores na quarta-feira. Isso talvez possa facilitar para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também deve ter algumas mudanças, pensando também no jogo da Sul-Americana no meio de semana. Bom, pessoal, então é isso. Igual eu falei com vocês, né? Vai ser um jogo bem truncado aí, vai ser um desafio para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro quer aspirar a coisas melhores aí nesse Campeonato Brasileiro, tem que continuar nessa toada, né? Vencer o primeiro jogo contra o Mirassol, então tem que somar o máximo de pontos possíveis nessa primeira parte do Brasileirão. Volto a reforçar isso aqui com vocês, porque de fato, né, se o Cruzeiro quer brigar ali por vaga na Libertadores no final do campeonato, ele vai ter que se esforçar muito, né? Principalmente agora nessa primeira etapa, onde os times mais de ponta assim vão estar dedicando ali para o campeonato mundial. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Tô com uma meta aí de 100 inscritos, então tá quase lá, tô com 90 inscritos já, então me ajude a bater essa meta, tá? Que a gente vai falar muito sobre Cruzeiro ainda nessa temporada de 2025, tá? Eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.